Olá, graça e paz. Estamos iniciando mais um estudo aqui no Nossas Letras e Algo Mais, e hoje vamos dar continuidade ao livro de Êxodo. E iremos refletir sobre a Páscoa, a última praga, juízo divino, é sobre isso e algo mais. Estamos juntos aqui para estudar com você esse tema precioso da Bíblia, que é o livro do Êxodo. E muito obrigada a você que está assistindo através das redes sociais, acompanhando esses estudos. Também estamos aqui felizes, porque a gente está com uma amiga querida, nossa amiga Ruth, para compartilhar aqui conosco. Sei que ela, através do Espírito Santo, vai revelar aqui alguns detalhes a mais desse estudo precioso que é a Palavra de Deus. Irmã Ruth, seja bem-vinda. Obrigada, Kelly. Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, que vão acompanhar os estudos através do vídeo, Pedimos a vocês que nos ajudem, compartilhem, curtam, divulguem essa mensagem, porque é uma mensagem que vai nos preparar para o grande encontro com Jesus quando Ele voltar. Amém. E o tema de hoje, vai falar sobre a Páscoa. E olha que interessante, a gente já teve aqui um estudo, Ruth, até com o pastor, teve a presença especial, a participação especial do pastor Benedito Muniz, tá? E você vai poder acessar esse estudo, que é o significado divino da Páscoa. Também vai ficar na descrição, tá? Do nosso link. Então, o tema hoje é bem importante, Eu tô amando estudar o livro de Êxodo, eu acredito que você também. Mas antes, vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença para juntos estudarmos mais sobre o livro do Êxodo. Envia, Pai, Teu Santo Espírito, se faça presente aqui conosco. Ilumina, Pai, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que irá assistir esse estudo. Abre o coração também, Pai, de cada um, para que possamos, Pai, compreender e de uma forma clara, Senhor, a Tua verdade, que é a Tua palavra. Também te pedimos, Pai, para que o Senhor abençoe cada pessoa, em especial, Pai, ser com a nossa boca, para que não seja eu e Ruth que iremos aqui falar nossas palavras, mas que sejam as Tuas palavras. Então, Pai, envia Teu Santo Espírito para que possamos ser instrumentos, assim como o Senhor utilizou Moisés para ser instrumento Teu, Pai. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. E acampe Teus anjos aqui para que tudo ocorra conforme a Tua santa vontade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema é a Páscoa e o povo de Israel, durante o ano, ele celebrava 7 festas. 3 festas eram celebradas no outono e 4 na primavera. E a Páscoa era a primeira das 7 festas e ela inaugurava o período especial no povo de Israel. A história ela deveria ser contada para filhos, netos, bisnetos, de geração em geração. A Páscoa ela deveria ser celebrada de geração em geração. E essa celebração, ela aponta para o futuro e o passado. E a Páscoa ela foi dada no contexto ali da 10ª praga, ou seja, da última praga. Na lição de sábado, temos aqui o verso para memorizar, que está no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 26 e 27. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e está escrito: Quando os filhos perguntarem, que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Eu achei bastante interessante os últimos parágrafos, onde está escrito: como nos sentimos, aqui na lição, como nos sentimos e o que fazemos quando a gravidade das circunstâncias pesa sobre nós e precisamos escolher o próximo passo e a direção a seguir? Essa é uma escolha que pode afetar a vida de muitos outros além de nós mesmos. Deus está sempre disposto a nos conceder sabedoria, entendimento e poder para fazermos o que é certo. O problema, no entanto, é que em nosso coração teimoso, nem sempre desejamos fazer o que é certo. Sabemos o que é correto, mas nos recusamos a fazê-lo.
No relato de Êxodo, a recusa de um homem se submeter a Deus, mesmo diante de evidências, trouxe tragédia para muitos outros. E aqui a lição, ela traz mais uma praga. A gente estudou, né, no estudo anterior, que se você perdeu, você pode entrar no nosso canal, tá, e ver o estudo anterior. Mas aqui ela está trazendo justamente mais uma praga, que é a última praga. E o interessante é que ele começa aqui falando do livro de Amós, né? E todas as ameaças de males sobre Israel se cumpririam, mas não sem antes o povo ser avisado por meio dos profetas. E aí a gente vê, né, irmã Ruth, muita misericórdia de Deus, né? Porque assim, antes de acontecer qualquer coisa, Deus está ali sempre, né, avisando através da palavra dele, utilizando pessoas, né, aqui no caso os profetas. Aí eu convido você, antes, a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Está escrito: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E Amós afirmou que Deus ele revela os seus planos aos profetas por meio, aqui no caso de Moisés, né? Deus informou ali Faraó sobre o futuro. E a última praga, ela anunciava vida ou morte. Então, Ruth, é bem interessante aqui, e a gente quer saber de você, né? Essas advertências que o Senhor ele fez antes de executar os juízos sobre o Egito. E, em especial, depois eu queria que você também falasse um pouquinho, por que Moisés ele estava ali enfurecido, né? Interessante, eu gostei dessa parte aqui no verso 8. Na verdade, Moisés queria evitar, né? Queria evitar a 10ª praga. Porque Moisés estava vendo que cada praga, elas estavam se aproximando, chegando próximo para atingir exatamente Faraó. A grande verdade, Kelly, é que cada uma dessas pragas que Deus enviou, ele não enviou por um espírito vingativo, por um espírito de punição sem justificativa. Na verdade, como a gente já vem dizendo, né, nós estamos na 5ª lição, a gente vem repetindo sempre isso. Deus estava trabalhando com todos eles. Deus estava trabalhando com Faraó, Deus estava trabalhando ao mesmo tempo com Moisés, ao mesmo tempo com Araão, ao mesmo tempo com o povo egípcio, com as nações múltiplas que existiam entre os escravos no Egito e com o próprio povo hebreu. Porque, na verdade, a Páscoa que seria apresentada, ela seria o início da própria nação de Israel. Mas, ao mesmo tempo, seria o início também de Deus trabalhar com aquele povo de mente escrava, a própria realidade do que seriam os rudimentos do plano da salvação. Moisés ainda não tinha se dado conta do quanto ele teria realmente uma grande missão ao longo dos 40 anos, porque aquele povo também teria que ser trabalhado. Sim. Mas antes disso, Deus precisava trabalhar aquele povo ainda que não conhecia ele. Mas praga após praga. Você nota que até a 9ª praga não se fala em morte. Essa apenas na 10ª. Por que essa praga tão forte, né? Envolvendo tanta morte? Havia a mentalidade dentro do sistema religioso egípcio de que eles criam na imortalidade da alma. E eles acreditavam que os primogênitos, eles tinham, incondicionalmente, eles tinham a vida eterna. Então, a imortalidade. Eles traziam em si a hereditariedade de ser filho dos deuses. Praga após praga, Deus vinha mostrando a inutilidade daqueles deuses. O próprio filho de Faraó, né? Pois eles não existiam. Aí até que chegou ao ponto que o próprio Faraó, que se considerava filho de um Deus, e consequentemente o próprio Deus, que vinha desafiando, na 9ª ou foi a 8ª praga, ele chegou a prometer para Moisés que eles iriam sair, né? Mas Moisés sabia que Deus já havia advertido, que o Faraó não deixaria livremente. Então ele sai enfurecido porque ele sabe que aquela promessa de Faraó não era verdadeira, ele iria voltar atrás. Por isso, a toda a orientação que Deus dá no momento para a realização da Páscoa, que eles já deveriam fazer o cerimonial totalmente cingidos, sandália nos pés, para
escaparem ligeirinho, porque o faraó iria atrás deles. Deus sabia. E o interessante também, Ruth, é que essa fúria dele também pela consequência de pessoas inocentes, né? Devido a uma escolha dele, né? Sabendo o que iria acontecer, mesmo assim, né? Exatamente. Continuou com o coração endurecido. Você vê que os próprios oficiais deles pediram para Israel, para Moisés levar o povo logo embora. Os próprios sacerdotes já não podiam mais nem se apresentar diante de Moisés, porque eles mesmos estavam cobertos das pragas. Sim. Quando eles deveriam ter a pele limpa, quando eles deveriam estar em condições de intermediar para Faraó. Faraó não tinha mais quem intercedesse por eles. Os próprios sacerdotes deles não estavam. Então, era um homem realmente que levou a prejuízo toda uma nação, todo um povo, por causa de um coração orgulhoso e obstinado. Infelizmente. Né? E o fim dele foi triste. A gente sabe que foi triste. Né? Apesar de alguns dizerem que ele foi encontrado, e aí é uma outra história. Acabaram botando um impostor no meio, né? Tem toda uma história aí, porque até mesmo os especialistas, eles não sabem direito quem era quem dos faraós ali na época do Egito. Tem duas versões, né? Tem o Dr. Chia, que ele coloca que foi mesmo esse que a lição apresenta, né? Mas tem outros especialistas que se contradizem. Por quê? Porque eles eram tão orgulhosos que nos anais, os escribas não queriam deixar registrado que Faraó morreu perseguindo um grupo de escravos. Né? Então, para não dar mais essa derrotada, né, moral, histórica, né? Eles apagaram o nome do Faraó. Você está entendendo? Por isso que não se tem certeza. Exatamente. Né? Mas a grande verdade, para concluir aqui, é que Deus, na sua imensa misericórdia, Ele permite, às vezes, situações para nós de sofrimento por conta de nós mesmos, da nossa própria postura, das nossas próprias escolhas. E Deus, às vezes, se obriga a tomar atitudes para nos fazer despertar. Infelizmente, no caso do Faraó, não resolveu. Infelizmente. Né? Só fez endurecer mais ainda o coração dele. Ruth, outro fato interessante é quando ele fala aqui que o número 10 possui um simbolismo, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? A lição, ela faz uma comparação com os 10 mandamentos, né? Isso. Qual é o preâmbulo dos 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra da escravidão, né? Então, é uma contraposição ao Egito que dizia assim, quem é esse que está mandando tirar do Egito, né? Então, ele fala nisso, quem né? É o das Senhor, pragas, né? Quem é o Senhor. É mais nesse aspecto aí, né? É bem interessante. Agora aqui, Ruth, na segunda-feira a gente vê assim, né? Imagine você tirar aí uma multidão de pessoas do Egito, né? Entre eles crianças, idosos, animais. Quanto preparativo, né, não deveria ser feito nesse momento. Mas o interessante é que no lugar de Deus dar detalhes ali desse preparativo, né? De como eles deveriam se organizar para deixar o Egito, o que foi que Deus fez, né? Ele orientou a respeito de uma festa, né? E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa festa que Mas ele ele também orientou. pede a Moisés e Arão para ir aos anciãos, para orientar a organização com relação às crianças, aos idosos, entendeu? Sim. Esse aí Deus dá orientação para Moisés. E eles vão. E eles falam com os anciãos e se organizam, né? Porque tu lembra que uma das coisas que o faraó pediu? Deixa as crianças, deixa as mulheres. Sim, e vocês ele não homens queria vão. levar, exatamente. Porque era a garantia que ele queria ter de que o povo voltaria. Aí Deus faz exatamente o contrário a faraó, de forma alguma. Primeiro vocês vão cuidar, eu quero que vocês cuidem assim das crianças, dos idosos, dá toda a orientação. Agora, com relação a essa festa, né? Sim. O que era, na verdade, Kelly? Porque se a gente for ver bem, a lição da segunda-feira, ela se funde com a de quarta, com a de terça. Né? A gente pode até ver as duas juntas. Né? Como é que era essa festa? Na verdade, ele dá umas orientações com simbologia muito forte. Primeiro porque Páscoa, ela tem muito a ver com algo que Deus queria ensinar para o povo. E eles tinham que passar por essa primeira experiência, porque eles tinham que entender algumas coisas, que tem um detalhe que eu vou contar só na
parte de quinta-feira, Tá. tá certo? Mas com relação ao ritual em si, eles deveriam, Deus determina a data. Tem os judeus, deixa eu só ver aqui para eu não me enganar com relação a data, mas tem aqui o judeu, ele segue ele tem um calendário que ele segue, ele tem dois calendários. Ele tem um calendário civil normal dele, Sim. que começa com o mês, acho que se chama Tirsh, eu acho o nome, e ele começa entre o mês setembro e outubro. Um em abril, outro é setembro e outubro. Mas o calendário religioso do judeu, ele começa no mês de Nissan, Isso. que é entre março e abril. Uhum. Esse Nissan, quem é que define? É a Páscoa, que foi exatamente essa Páscoa aqui, certo? Agora, Deus determina que eles devem fazer nesse período. Deus determina, inclusive, o tempo da semana, o período da semana. Sim. E ele faz até uma interligação entre a festa da Páscoa com a festa dos pães asmos, né? Como deveria ser? Ele diz que eles devem procurar, numa determinada data, os cabritos machos, que devem ser perfeitos, sem manchas, e eles devem preparar esse animal de acordo com a quantidade de membros da família. Eles deveriam, eles tinham que ter em conta a quantidade que cada um ia Sim. comer. Se aquele cordeiro fosse muito para aquela família, eles deveriam ter o cuidado de procurar o seu vizinho. Interessante. Né? Quer dizer, tinha que ser algo compartilhado, Uhum. né? Não era algo para ser individualizado, mas Isso. compartilhado. Se sobrasse, eles deveriam, parece que era assar, né? Uhum. O nome, eu acho que ele usa assar. Né? Aí dá toda a orientação com relação à fosfura, o que fazer, como cozinhar. Sim. E diz que tinha que ser feito com ervas amargas. Isso. Por quê? Porque a amarga tinha sido a escravidão, né? E ele conta que na casa em que tivesse primogênito, eles deveriam, então, marcar no umbral da porta. Uhum. Aí lá na parte de quinta-feira eu vou falar por que no umbral, né? Uhum. No umbral da porta. Que naquele momento, que aí a lição da terça-feira vai abordar esse pechar, que significa passagem. Uhum. Porque naquela noite, um anjo viria. Isso eles deveriam fazer esse ritual no crepúsculo da tarde. Sim. Que horas foi que Jesus faleceu? Também. No finalzinho, né? Às 3 horas, para o finalzinho da tarde, Jesus faleceu. O animalzinho não deveria ter um osso quebrado. Representando a Cristo. Jesus não teria um osso quebrado. Que a gente sabe que na cruz do Calvário, os romanos quebravam as pernas para apressar a morte. Mas Jesus não teve um osso quebrado. E eles então falam também de como deveria ser cozinhado e tudo. Eles já deveriam se alimentar. Até alguns estudiosos falam que é por isso que não era cozido, né? Por causa da questão de teria que quebrar e o assado não, né? Tava exatamente. Aí diz que eles deveriam já estar vestidos para que à meia-noite eles estivessem todos prontos, porque o anjo iria passar. À meia-noite. E onde houvesse aquele sinal no umbral, o anjo não tocaria naquela casa. Mas onde não houvesse marca nenhuma do sangue, porque o sangue teria que ser daquele cordeiro que havia sido sacrificado, né? Agora, isso era só o ritual de fazer isso? Deus requeria alguma coisa deles, de quem estava fazendo? Claro que sim. Sim. A partir do momento que eles se comprometem a obedecer, eles estão botando... Questão da fé, né? A confiança em Deus. Eles estão fazendo a obra. Sim. Comprovando a fé deles. Mas tudo se basearia na fé. Na fé de quê? De que Deus cumpriria a sua promessa e ali não morreria ninguém naquela casa. Então, eles tinham que ter basicamente fé na palavra de Deus. Isso. Né? Um povo que estava vivenciando tudo, todas aquelas etapas em Deus, né? A medida protetiva de Deus. Eles tinham que confiar. Então, essa era a resposta que eles davam para Deus. Não era só apenas a questão de estar ali cumprindo o ritual. Sim, não era apenas mas era o coração que Deus estava examinando de cada um. O que foi diferente do pessoal do Egito, né? Que foi visitado. E o que a gente observa aqui no livro de Êxodo, quando ele fala de que até mesmo a pequena artesã ali, né? Aquela menininha que estivesse trabalhando na moca, né? Que chama.
ao palácio sofreria a mesma coisa. É. Então, não era algo direcionado para uma classe social, não era algo Sim. direcionado para o Para faraó, todos. mas era algo que iria atingir mortalmente o sistema religioso egípcio. Um sistema baseado na falsidade de um ensinamento sobre mortalidade da alma, sobre deuses controlando tudo. E aquela 10ª praga, ela foi o golpe fatal, porque foi a prova de que eles não tinham capacidade alguma de defender o povo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Essa imagem a gente vai ver nesse livro aí, do Dr. Rodrigo Silva e do William Cardoso, né? O Dr. Rodrigo Silva é um arqueólogo, então ele tenta apresentar as coisas bem dentro da arqueologia, né? Pode passar a próxima. Esse documento aí foi um papiro que foi achado, escrito por uma pessoa que eles acreditam que esteve presente na época em que houve esses acontecimentos no Egito. Ele não se pode dizer categoricamente que ele está se referindo às 10 pragas, mas a interpretação que foi dada é que há muitas coincidências, porque eles fazem inclusive um paralelo entre o que está escrito nesse papiro e o que está escrito na Bíblia. E as coisas são bem parecidas, entendeu? A coincidência é muito grande, mas não se pode fechar a questão. Né? Porque parece que eles encontraram algumas incongruências também com relação ao que está escrito na Bíblia, né? Pode passar aí para a próxima. As próximas figuras são as traduções, né, desse documento. Olha, só por exemplo aqui, ó. Tu pode passar mais para a próxima? Porque aqui ele está avaliando uma por uma. Pode para 4, se quiser, pode ir para 4. Pronto. Olha só, nele, a esquerda é a do rapaz que escreveu, que deixou no papiro. Ó, o Baixo Egito chora, o palácio inteiro está sem suas rendas, a ele pertence por direito trigo, cevada, grãos e peixe. Aí na Bíblia, no capítulo 9, verso 25, por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo. Tanto pessoas como animais, a chuva de pedra destruiu também todas as plantas do campo, quebrou todas as árvores. Volta para o outro que eu queria mostrar, era da morte, da 10ª praga. Não é. Isso aqui eu não mandei para vocês? Não, então acho que eu não mandei essa página. Mas tem uma página que fala claramente, que diz que há choro em todo o Egito, porque em cada casa houve morte. Olha aí. Entendeu? Em cada casa houve morte. Há muito choro. Então, quer dizer, é muita coincidência, né? E ele fala de eventos, inclusive, de fuga de escravos que saíram, inclusive, levando pertences do Egito. Olha aí. Então, assim, não se tem a prova, Sim. mas se tem essas evidências, né? Ruth, e aqui quando fala da celebração da Páscoa, né, a gente está falando um pouquinho em Êxodo 12, aponta para a obra redentora de Cristo, né, no Novo Testamento, e revelando símbolos de proteção, purificação e salvação. Você pode falar um pouquinho sobre esses símbolos? Moisés, ele orienta, né, a usar o isopo, né? O isopo. E o isopo era uma planta que se acreditava naquela época que traria purificação. Então, essa purificação aí seria a purificação das transgressões, dos pecados. Sim. E ela remete à purificação do sangue de Cristo. Por isso que tinha que haver o sangue e a morte do cordeirinho. Isso. Porque a verdadeira purificação, ela vem com o sangue de Cristo. Amém. Quando a gente for na parte de quinta-feira, eu vou explicar direitinho essa parte do sangue. Tá, né? certo. Aí eu vou só aqui na lição, na parte aqui de terça-feira, falo assim, ó. Séculos depois, fazendo referência à Páscoa, Paulo escreveu: joguem fora o velho fermento,
para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Justamente isso que você está falando, né? O pão sem fermento era uma comida própria para a viagem. Uhum. E seria o alimento do êxodo. O pão fermentado costuma ser mais saboroso. Este era o pão normalmente usado no Egito. Sim. A importância de comer pão sem fermento em celebrações posteriores era lembrar os israelitas dos acontecimentos dramáticos do êxodo, né? Na Bíblia, o fermento ou levedura, ele é usado tanto como símbolo, tanto para o bem como para o mal. Olha aí. Em contextos positivos, pode representar o crescimento discreto, mas abrangente do reino de Deus, né? Sim. Em contextos negativos, o fermento pode simbolizar o pecado, a corrupção, a influência maligna que se espalha rapidamente. Que é justamente o que Paulo estava querendo ali falar. Aí aqui em Mateus 13:33, a parábola do fermento que Mateus fala, descreve o reino de Deus como um fermento que age até que toda a massa esteja levedada, indicando um crescimento gradual e expansivo. Assim como o fermento transforma a massa, o reino de Deus transforma vidas e, por extensão, a Amém. sociedade. Agora, o fermento como sistema, como símbolo do pecado. O fermento pode representar a natureza contagiosa do pecado, que se espalha rapidamente, pode contaminar toda a massa, a Olha aí. comunidade, a vida de uma pessoa. 1 Coríntios Paulo Isso. 5, né, que foi o que você citou aí. Exatamente. Em referência à hipocrisia, Jesus alertou seus discípulos, né, sobre o fermento dos fariseus, referindo-se à hipocrisia e às falsas doutrinas. Em Êxodo 2, 15 a 20, durante a Páscoa, os israelitas eram instruídos a remover todo o fermento de suas casas, simbolizando a purificação da nação de toda Olha corrupção, aí. contrastando assim a dureza de um coração soberbo e obstinado. Tudo, Kelly, tudo o que tem registrado nos detalhes dessas histórias, né, que são contadas, trazem significado para o que Deus iria implantar. Porque lá na lição 13, nós estamos na 5. Isso. Lá na lição 13, nós vamos estudar sobre o tabernáculo. Uhum. E a gente vai entender de forma mais concreta onde Deus queria chegar. Mas Deus estava implantando na mente desse povo que com a Páscoa deu-se início à nação de Israel. Sim. Foi o mesmo período da instituição da Páscoa, foi o período da instituição de Israel como nação. Isso. Nômade, era um povo nômade, com a promessa de chegar na terra prometida, né? E nesse período vai haver um preparo muito grande de Deus com relação a essa nação, até que ela possa chegar num ponto onde o Messias possa vir para cumprir o plano da salvação e o que era símbolo do Cordeiro na Páscoa, no cerimonial da Páscoa, se transformar no que seria o sacrifício do Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro que realmente resolveria a questão do pecado, né? Aí em Mateus 6, 16, 6 a 12, Jesus adverte seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus, referindo-se às suas doutrinas e falsas práticas, né? A Páscoa antes da morte de Cristo, olha só, a Páscoa antes da morte de Cristo significa morte. Morte, Sim. escuridão. Você vê que eles fizeram uma alimentação cerimonial no crepúsculo, mas foi apenas à meia-noite que veio o anjo da morte, que é o horário mais escuro do dia, né? Mas depois que passa isso daí, é a luz que surge. Amém. Por quê? Porque o que é que fica para os judeus, para os hebreus que estavam escravos e agora livres? Nós fomos resgatados. Amém. Fomos resgatados a partir de uma marca que foi colocado, que foi o sangue do Cordeiro. Amém. Então isso já era Deus trabalhando um povo Sim. com mente de escravos, né? É por isso, Ruth, que a Páscoa ela marca um recomeço e o começo de um novo dia, né? Tanto é que antes de morrer, Jesus institui outro cerimonial que substitui esse daí. Isso. Não no sentido de substituir porque apaga o outro, Sim. não. Ele ressignifica, né? Que a gente vai ver mais lá na Santa frente. Ceia. Uhum. E, Ruth, aqui na lição de quarta, uma pergunta que surge, né? Que primeiro ele fala assim, tem aqui, ó. Em Israel, os pais eram os primeiros professores e deviam contar a história do êxodo aos filhos. A história não deveria ser narrada apenas como um evento histórico distante, mas como uma experiência pessoal
que fazia parte da vida de cada um, mesmo tendo ocorrido muito tempo antes. Ao celebrar a festa, os israelitas deveriam se conectar com os seus antepassados, de modo que a história fosse revivida. Séculos depois, um pai poderia dizer à sua família: vivi no Egito, presenciei as pragas, vi a derrota dos deuses egípcios e fui libertado. No livro de Êxodo, vemos 2 vezes como os pais deveriam responder às perguntas dos filhos sobre a Páscoa. Ruth, uma pergunta que surge, né? Será que estamos esquecendo das grandes obras de Deus e não estamos vivendo essa experiência? E aí eu falo, né? Você que é mãe, junta aos filhos. Eu que não sou mãe, mas junta a nossa família, né? O que você poderia contribuir aí para a gente refletir sobre essa pergunta? Kelly, se nós que conhecemos a palavra, a vontade de Deus, a verdade de Deus, se nós não instruirmos as próximas gerações, quem vai instruir? Não é o mundo. O mundo não quer saber de Deus. O mundo quer apagar Deus da memória da humanidade, com seu secularismo, as suas vãs filosofias, suas distrações. Suas distrações. Então, cabe realmente aos pais. Olha aí o que é que está escrito em Deuteronômio 30, no verso 19. Aliás, a gente pode começar até do 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Então, esse contexto aqui já era Moisés reafirmando para o povo o que já havia sido orientado. A grande questão é como apresentar Deus aos filhos. O primeiro ponto é testemunhando. Isso. Porque você não pode falar do que você não tem. Não só teoria, Seus né? filhos vão conviver com você. Seus netos vão conviver com você. Então, o poder da Bíblia aberta está no próprio testemunho de quem está ensinando. Eu tenho dito para os meus filhos desde pequenos. Essa é a verdade que eu tenho para passar para vocês. Mas eu sempre disse para os meus filhos que eles eram livres. Eu sempre disse para os meus filhos que eles não eram obrigados a crer porque estavam sendo educados para crer assim. Eu sempre disse para eles procurarem ver na espiritualidade as respostas das grandes perguntas existenciais. Quais eram? De onde eu vim? Qual é a minha missão no mundo? Quer dizer, por que eu vivo? Qual a identidade, qual é o propósito, para onde né? eu vou? Isso. Se vocês encontrarem nas filosofias humanas respostas a essas questões, parabéns e sigam. Mas se vocês não encontrarem, estudem a Bíblia, porque com certeza vocês vão encontrar. Cada ser humano é fruto do desejo de um Deus amoroso. Amém. Que sonhou com a nossa existência. Então, essa é a nossa origem. Nós somos o resultado de um Deus que desejou a nossa existência. Um Deus que nos modelou. Planejou. Um Deus que soprou o próprio fôlego dele, a vida dele em nós. É muito amor. E se hoje nós morremos, foi porque nós escolhemos errado. Isso. Mas essa eternidade, o Senhor quer nos dar de volta e Ele vai nos dar de volta. Amém. Né? Para isso, a gente precisa ouvir a voz do Senhor, decidir amar, segui-lo, né? Outra questão é, qual é a minha missão? O que Deus pede de nós? Miqueias 6:8 diz, ó homem, o que eu peço de ti, senão que ames
a justiça e busque a misericórdia, Uhum. né? Deus quer que a gente seja amoroso, Deus quer que a gente seja misericordioso acima de tudo. Por quê? Porque o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, que é o grande juiz, Sim. e amar ao próximo como a si mesmo. Para o povo israelita, o próximo era o israelita mais próximo. Mas Deus, ele quer que a gente vá além. É. Ele quer que a gente olhe o nosso próximo, todo aquele que não sou eu. Sim. Mas eu devo enxergar no meu próximo a imagem de Deus Isso. refletida nele. Então, se eu consigo enxergar no meu próximo ele como uma imagem também de Deus, eu vou ter que amá-lo, porque ele está refletindo Deus. Agora, a Bíblia também diz para a gente amar os nossos inimigos. Isso. E aí é a grande dificuldade. Porque a vontade que a gente tem é de fazer desaparecer os inimigos, né? Mas aí é o exercício do amor. Quando a gente não tem a presença do Espírito Santo, mas a partir do momento, né, Ruth, que a gente tá ali todo o tempo clamando ao Senhor pela presença do Espírito Santo, ele vai trabalhando isso na nossa mente, no nosso coração, e a gente faz o que? A gente ora por essas pessoas, né? Amar quem nos faz mal. São os primeiros do meu diário de oração, são as pessoas, eu não chamo inimigos, Acredito. mas pessoas mais difíceis. É. Então, assim, por incrível que pareça, antes da minha família. Então, eu coloco essas pessoas, eu tenho um diário de oração, eu coloco elas, e aí vem a minha família, e eu continuo com os amigos e pedidos, né? Porque é assim, é como você falou, a gente deve enxergar, mesmo naquela pessoa muito difícil, mas a gente sabe que Jesus, ele morreu por todos, né? Não foi só pelos que já se entregaram a Jesus, mas por aquele também, que a gente vê aqui como ele fez com o faraó, né? Ele foi até o último ali tentando. Então é isso, é a gente realmente pedir sempre a presença do Espírito Santo em nossa vida, para poder ter esse olhar de Jesus, senão você não consegue Não ter. consegue não. Se não for isso, não consegue não. Agora a terceira, né? A terceiro ponto é para onde nós vamos, né? Isso. Então, o mundo aí fora prega duas coisas. Prega a falsa, né? O falso ensinamento de que a vida após a morte. Sim. Ou se não, diz que a vida é só isso aqui mesmo, se acaba nisso, né? Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há um futuro. Amém. E que Deus está lá já no Sim. futuro. Então a gente não deve se inquietar com tal futuro. Porque ele já está lá. Ele é esse Deus que a gente conta aqui do passado. Ele é esse Deus hoje que nos ajuda em nossas lutas hoje. Mas ele também é esse Deus que já está lá antes de nós resolvendo tudo. Amém. E o que está preparado para nós é uma vida eterna. Agora, quem quer os valores do mundo, quem quer ficar com os princípios do mundo, não vai se agradar com o reino que Deus está preparando. Porque é um reino onde as pessoas se amam, onde as pessoas vão viver em paz umas com as outras. Ninguém vai querer derrubar ninguém vai querer mandar em ninguém vai querer ser o poderoso para poder explorar o outro. Isso não vai existir no reino de Deus. Por quê? Porque Deus vai ser o juiz. Deus vai ser o rei governante. E a gente sabe que Deus é justo, é misericordioso e gracioso. É por isso que a gente tem que interceder muito por essas pessoas que ainda não enxergam dessa forma, né, Ruth? Ruth, deixa eu só complementar. Só um instantinho, porque a gente tem que entender uma coisa. Nós estamos falando de pragas no estudo dessa semana. Né, desse trimestre, nós estamos falando de juízos de Deus. Mas a gente tem que entender que muito mais sobre as pragas, esses registros da Bíblia são sobre quem é Deus. Sim. E ele é misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem. Todos. Ele anseia por isso, né? Por isso. Aí, só para fechar, para poder te dar a palavra, eu coloquei aqui apresentando o Evangelho eterno aos nossos filhos, as boas novas que estão encerradas na beleza e do significado que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Deixar compreender e discernir que estão incluídos nas bênçãos, através da obediência, assim como também implicados no juízo da desobediência, deixando que eles se percebam como pessoas livres diante de Deus para responder se querem a vida ou se querem a morte, se querem amar o mundo ou as promessas que Deus quer dar. Eu sempre fiz isso com os meus filhos. Então, meu filho mais velho,
ele se batizou com 17 anos. Olha. Porque eu sempre dizia, você vai se batizar quando você tiver capacidade de você tomar a sua decisão. E ele foi que chegou para mim e disse, mãe, quero me batizar. Louvado A seja minha Deus. filha já com 9, 10 anos já brigava, implorava para poder se batizar, né? Então é assim. A minha netinha do mesmo jeito hoje. Eu procuro o quê? Eu procuro dar noção à minha netinha quando ela acorda, ela tem 3 anos, que ela tem que acordar e ela tem que dar graças a Deus pelo dia que ela ganhou de Deus e a noite que ela teve sob a proteção de Deus. Amém. Quando ela vai se alimentar, ela agradecer a Deus pelo alimento que ela tá tendo. Às vezes eu faço de propósito, faço conta que eu não estou lembrada. Aí ela diz, vovó, você não orou. Entendeu? Aí, sabe? Sim. Porque eu quero que ela tome a posição quanto a isso daí. Sim. E às vezes ela diz antes de dormir, vovó, me conta uma história da Bíblia. Não, Quando eu que termino, lindo. ela diz, Louvado seja agora Deus. sou eu que vou contar, vovó. Olha, Aí ela conta 3 do jeito aninhos, dela, né? Que entendeu? fofinha. Conta do jeitinho dela. Então eu procuro ensinar assim, É isso. que existe um Deus que ama, um Deus que protege, mas um Deus que pede contrapartida, uma posição. A gente tem que decidir amar o bem, amar a justiça, amar a verdade. Eu acho que o princípio é esse. É isso mesmo. Porque a orientação da Bíblia é que a gente tem que inculcar de manhã, de tarde, de noite, nos nossos filhos esse Amém. conhecimento. Porque o bombardeio é muito grande, né, de informações. Ruth, assim, você deu a visão de mãe, eu vou dar aqui rapidamente a visão de filha, né? E de professora também, né, que você é professora. Sim, pedagoga, né, com crianças. Não pode ser mãe, mas é professora. Pois é, Deus deu esse privilégio, né? De não vai compartilhar, você não vai ser mãe, mas tá aqui, ó, várias crianças. Exatamente. Mas assim, falando como filha, eu louvo a Deus, porque assim, meus pais, eles não tinham conhecimento da verdade, né? E mesmo assim, eu acho interessante que eu acho que já era o Espírito Santo, assim, agindo neles, porque desde pequenininho eles falavam assim pra gente, nunca retribua o mal com o mal, sempre com o bem. Isso ficou na minha cabeça desde pequena. Então, eu acho que isso fez com que eu não tivesse problemas em liberar perdão. Porque eu encontro pessoas que eu digo, nossa, tem gente que é tão difícil, né, liberar. Então, mas eu acho que desde pequenininha ouvindo isso, então eu queria só chamar a atenção para ver como assim, como a Ruth está passando para os filhos, né, como os meus pais passaram para mim, como faz diferença. A gente já ali, né, ouvir a palavra de Deus, né, temer ao Senhor, ter a questão de conversar com Deus, né, independente de sua religião, mas você já vai tendo um relacionamento com Deus e é isso que a lição chama, né, para passar de geração em geração, porque infelizmente o que acontece hoje é que as pessoas, elas não estão passando para os filhos e estão deixando essa responsabilidade apenas para a igreja, né, Ruth, que é uma falha muito grande. E chegou o dia tão esperado que a Ruth estava ali só aguardando, né? Então, a gente vai falar agora sobre o juízo divino. E aí, Ruth, eu quero saber se esse juízo aqui é de condenação, destruição ou é redenção? Esse juízo aqui é de redenção, né? Amém. É de redenção porque, na verdade, ali Deus estava destruindo um sistema falso de crença, né? Aquelas pessoas estavam iludidas com relação a proteção, a existência de Deus. Eles, na verdade, eles viviam ameaçados pela própria figura prepotente do faraó, que se julgava Deus, e em nome disso ele subjugou vidas e vidas e vidas. Não, os especialistas, que eles não têm certeza quem foi realmente o faraó. Sim. Mas tem na história um faraó egípcio, que faraó é título, né? Que foi numa guerra aí e diz que na volta ele trouxe mais de 90 mil escravos. Nossa. Como que se traz 90 mil escravos? Era preciso que o Egito estivesse vazio de mão de obra para ele ter a necessidade de trazer tantos escravos assim, né? Então, Deus, quando libertou o povo de Israel, ele libertou um monte de escravos também. Né? A intenção de Deus era exatamente libertar, né? Libertar. Mas o que eu queria chamar a atenção para você com relação a parte de quinta-feira, na narrativa é dito que Deus orientou que eles colocassem o sangue no umbral da porta. Por que umbral? Quando o povo de Israel chegou no Egito, ele chegou com a característica de nômades. Eles não habitavam em casas, eles habitavam em tendas.
E eles deveriam ter continuado habitando em tendas, porque eles sabiam da promessa da terra prometida. Sim. Quando Moisés volta, depois de 40 anos, que ele volta de Midian para o Egito, ele encontra o povo morando em casas. E isso era uma cultura egípcia. Significava para Moisés que eles estavam desaculturados com relação à própria cultura, de que eles teriam um novo local de destino para eles, não era aquele, né? E isso já entristeceu Moisés. Por que também? Porque as casas, o material de fabricação das casas no Egito eram feitas de tijolo com palha. Eita. Mas os umbrais eram com pedra. Por quê? Na religião egípcia havia essa crença da imortalidade. E essa imortalidade exigia que você escrevesse o nome nos umbrais. O nome do morador daquela casa no umbral. Para isso, dá a ele a garantia de eternidade. Túmulo, templo, não podia ser construído com tijolo, mas com pedra. Por quê? Porque era lá onde se dava todo o significado da eternidade, onde os faraós eram enterrados com seus primogênitos, né? Deus é muito didático. Né? Aí o que é que acontece? Já nas casas, fosse de nobre ou de pessoas, né, não nobres, que construíam, eles tinham esse cuidado de no umbral da porta colocar os nomes. Então, quando Deus manda dar a norma para que eles coloquem o sangue, porque não era mais fácil só ter marcado um X na porta, né? Sim. Não, porque exatamente no umbral, porque no umbral estava o nome. E esse foi um ensinamento que Deus quis dar para aquele povo, para os hebreus, né? Vocês vão passar lá, porque a verdadeira proteção de vocês não é a pedra quem vai dar a eternidade, mas é o sangue do Cordeiro quem vai dar essa proteção a vocês. Amém. Então, o sangue cobriu o nome nos umbrais. Dizem, né, que os arqueólogos, eles encontram, viu? Encontraram muitos umbrais com esses nomes, né? Deus pede para que eles pintem com o sangue do Cordeiro Pascal, porque queria que eles entendessem que a pedra não poderia garantir sua vida futura, mas unicamente o sangue do Cordeiro de Deus. Seria rejeitar a superstição. Se eles aceitassem colocar o sangue, eles estavam dizendo para Deus, eu rejeito a superstição de que meu nome vai ficar assegurado, que eu terei a eternidade, porque meu nome está no umbral. Mas eu terei a eternidade, porque o Senhor proveu um cordeiro. Amém. Um meio de escape para nós. Você entende? Olha o detalhe da coisa. Então, tudo conduzia a um movimento de ensinamento de Deus para o que Deus iria preparar o povo. Sim. Por quê? Porque Deus que tinha a intenção de tabernacular com aquele povo, de estar no meio deles. Deus é a lição 13, né? Deus é muito didático, né, Ruth? Aí você falando da pedra, a gente lembra até os 10 mandamentos, onde é que foram colocados, né? Exatamente. Ruth, muito obrigada, viu? Assim, nossa, a gente fica muito feliz, né? Que o Espírito Santo realmente está com você e a gente nota que essa riqueza de detalhes da lição. Então, louvado seja Deus por sua vida. Eu espero que você realmente, né, tenha sido tocado pelo Espírito Santo e que tenha recebido essa iluminação, assim, de aprender mais sobre o livro de Êxodo. Ruth, considerações finais? Ai, tava tão bom, né? Dá vontade de ficar mais tempo. O que eu gostaria de deixar como mensagem final é que a Bíblia, não importa se o Antigo Testamento ou o Novo, ela não apresenta dois deuses. Ela apresenta um único Deus. Apesar de a Bíblia apresentar um Deus triuno, né, com 3 personalidades, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus, né, eles são um só, em princípio, em caráter, em personalidade. E o mesmo Deus do Antigo Testamento, que é muito retratado por pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, como um Deus injusto, tirano, né? Se você estudar com honestidade a Bíblia, você vai ver que é um Deus paciente, longânimo, misericordioso. A Bíblia, a lição até apresentou o Salmo, acho que 150, 145. Né? 145. Eu até, estudando, Kelly, eu até fiz assim, ó. Não sei se vai dar para o pessoal ver. Eu fiz até assim, colocando uns padrões de cores.
Onde Muito bom. tinha, onde era a posição do ser humano, eu coloquei verde. Onde era algo relativo ao caráter de Deus, o amarelo. E com relação aos ímpios, olha só o que tem no Salmo 45, uma pequena linha, Olha, entendeu? Então, a grande vontade de Deus é que todos isso. busquemos a Ele com um espírito humilde e com fé. Isso agrada a Deus. E mesmo se a pessoa ainda não tem a fé suficiente para acreditar, mas buscar ao Senhor, querer conhecê-lo de fato, não porque foi ensinado ou porque foi, Sim. né, doutrinado a duvidar de Deus, mas a grande verdade é que Deus é bom, É. que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém. O seu perdão, a sua longanimidade, elas não têm limite. O limite que impõe é o próprio ser humano de querer ou não amar a Deus. As lições que nós temos estudado aqui sobre a questão das pragas, os juízos de Deus, tem que ser entendido dentro do contexto de misericórdia. Sim, sim. Porque é um Deus que busca nos ensinar de acordo com o nosso próprio contexto. Então, que cada um busque dentro do seu próprio contexto as lições que Deus está trazendo Amém. para que possa conseguir ter uma relação com Deus de amizade, né? Porque o que nos separou de Deus foi exatamente esse desejo Isso. de ser livre de Deus, mas por conta de uma hereditariedade de pecado que nos conduz a um comportamento mesmo de rebelião com Ele. Então, se não for através da comunhão com Deus, da leitura da sua palavra, da oração, a gente não consegue ultrapassar essa barreira. E o que Deus quer é que a gente seja amigos dele, Amém. que a gente o reconheça como Pai, né? E uma visão honesta de Deus, ela implica e exige que seja algo pessoal. Ruth, aí você tocou nesse assunto para finalizar assim, Deus é nosso amigo, mas será que nós somos amigos dele, né? Essa é a pergunta, essa né? é a pergunta. Queremos ser amigo dele? Isso. Queremos o agir dele na nossa vida? É como um filho que olha para o seu pai e decide se quer ser amigo do pai ou se quer ser inimigo do pai. Isso. Se quer ser amigo do pai, ele vai encontrar o quê? Vai encontrar um apoio, um refúgio nos momentos de dificuldade. Ele vai, mesmo no silêncio, na distância, sem ver, ele sabe que tem alguém com quem ele pode contar. Mas um filho que se rebela contra um pai, que não quer amizade com o pai, qual vai ser o refúgio dele? Né? Então, que Deus nos ajude Amém. a entendermos isso e a termos um coração humildes. A gente aprendeu com a história de Faraó, Sim. aonde a obstinação pode nos conduzir a uma perda e a morte de tantos, porque nós somos seres relacionais. Isso. Nós não se trata só de nós, mas de quem é o nosso próximo também. Né? Verdade. Vamos orar? Vamos orar, Ruth. Bondoso Senhor, queremos te agradecer, meu Deus querido, por esses momentos de reflexão, porque o Senhor tem tido paciência conosco, Amém, Senhor. tem sido misericordioso, Senhor, nos orientando, buscando chamar nossa atenção, para que possamos, ó Deus, voltar nossos olhos para a Tua verdade. Sabemos que esse mundo, Senhor, ensina que há muitos caminhos e é inegável que há muitos caminhos, Senhor, que podem conduzir a uma espiritualidade individual. Mas nenhum deles, Senhor, se assemelha à proposta que está registrada na Tua palavra. Uma proposta de vida eterna real, a partir da Tua presença aqui como Deus conosco, quando o Senhor andou nessa terra, viveu como nós vivemos, conheceu a nossa experiência. Sujou, Senhor, os Teus pés santos na nossa terra, em Tua trajetória. O Senhor morreu, venceu a morte, ressuscitou e vivo está. Há promessas Tuas, Senhor, na Tua palavra do Teu retorno, de uma nova terra que o Senhor criará, Amém, Senhor. Com um novo sistema, Senhor, de justiça, um novo sistema de convivência entre os seres humanos. E nós desejamos sinceramente, Senhor, essa paz do Teu governo, das Tuas promessas, meu Deus, e a Tua presença entre nós novamente, de forma física, presencial. Amém, Senhor. Queremos poder tocar Tuas mãos, te abraçar, ouvir Tua voz. Queremos ser cidadãos do Teu reino.
Para isso te pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, por nossa ignorância, nossas rebeliões, e pedimos que o Senhor nos dê um coração humilde, Amém, um coração disposto a te obedecer. Dê-nos sabedoria, nos use como instrumentos teus para apresentar a tua verdade, Senhor, e que o Senhor abençoe esse canal, de forma que esse canal possa alcançar muitas vidas e outras pessoas serem, Senhor, estimuladas a abrir a tua palavra e a também estudarem. Que o teu santo nome continue sendo honrado e glorificado. Abençoa os meninos do estúdio, Senhor, os profissionais, suas famílias. Te agradecemos por tudo, hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém.